Uns recadinhos. Então, em relação à prova, tínhamos prova marcada para sexta-feira da semana que vem, dia 3/4. Então, é claro que a prova está suspensa. Quando as aulas forem retomadas, a gente combina uma nova data, tá? É provável que não volte até o dia 3 de abril, possivelmente não voltaremos. A PUC ainda não se pronunciou, mas já existe uma nova portaria do Conselho Estadual de Educação suspendendo as aulas teóricas, não sei se vocês já... Aulas teóricas não, aulas presenciais, até o dia 4/4, então até sábado, não amanhã, né? Até o próximo sábado. Só que a PUC ela ainda não emitiu nenhum comunicado, ela não se posicionou em relação a isso. Mas isso vale, a princípio, para todas as escolas e universidades particulares e públicas. Então, a católica ela vai ter que acatar essa decisão. Tá? Mas, ó, como eu estou falando, até o momento não tem nada oficial da PUC, mas nas próximas horas, nos próximos dias, ela vai ter que se pronunciar a respeito. Tá? Então, acho que até o dia 3/4 nos encontraremos de forma remota, por aqui mesmo. E na sexta-feira da outra semana, dia 10, é feriado. Então, aí vamos ter que ver como é que a gente vai fazer com a prova, que estava marcada para o dia 3. Então, claro, ela já está desmarcada, a gente vai ter que prorrogar aí a data dessa prova. E a católica provavelmente vai ter que mudar a data de entrega, de fechamento de N1, deve mudar algumas datas aí. Aí, me parece que já foi cancelada, né? Não sei se vocês foram avisados disso. Então, as coisas estão acontecendo, estão mudando e aos pouquinhos a gente vai ficar sabendo de tudo isso. Meninos, vocês têm alguma dúvida? Porque agora, se quiserem fazer alguma pergunta, agora é o momento, tá? Nessas informações de interesse geral, que eu vou pedir para vocês fecharem os microfones e as câmeras de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me perguntar no chat, enquanto a aula está acontecendo, né? Assim que a dúvida aparecer, você digita ali e em breve eu te respondo. Ou então no final termina a aula uns 10 minutinhos antes do horário previsto, 12h15, então meio-dia mais ou menos eu encerro a minha exposição, e aí vocês podem abrir as câmeras, os áudios, e a gente pode conversar, tá? Podemos deixar as perguntas para o final também, se vocês preferirem. Agora, como eu disse, tô gravando, vou disponibilizar em redes sociais, tá? Num canal no YouTube, no final de semana eu vou organizar isso, passo maiores informações posteriormente para vocês. Combinado assim? Então, vamos lá. Ó, pelo que me consta, eu já falei tudo sobre artrite reumatoide juvenil. É um conteúdo mais simples mesmo, mais enxuto, até para não ficar repetitivo, porque a artrite reumatoide juvenil é bastante semelhante à artrite reumatoide do adulto. Existem 3 diferenças, eu vou dar uma revisada no que a gente viu no final da nossa última aula, tá? E aí depois a gente começa conteúdo novo, febre reumática. Talvez dê tempo de falar sobre osteoporose, pelo menos começar o assunto osteoporose nessa videoaula de hoje. Então, a artrite reumatoide juvenil ela é bastante parecida em todos os aspectos, definição, etiologia, diagnóstico, tratamento terapêutico, se assemelha bastante à artrite reumatoide do adulto, com 3 diferenças básicas. Primeiro, a idade de instalação, enquanto a artrite reumatoide juvenil costuma se instalar antes dos 16, a artrite reumatoide do adulto se instala após os 16 anos. Fator reumatoide, presente em 80% dos pacientes com artrite reumatoide do adulto, em apenas 20% das crianças e adolescentes com artrite reumatoide juvenil. E a progressão. Enquanto na artrite reumatoide do adulto a doença é progressiva, é sempre progressiva, né? O problema ele estará sempre presente e se expandindo, né? Evoluindo, acometendo cada vez mais articulações e podendo provocar manifestações extraarticulares. Na artrite reumatoide juvenil, o problema é autolimitado. Provavelmente a doença vai desaparecer antes dos 16 anos, depois de alguns meses, depois de alguns poucos anos com a doença desaparece. Esse é o curso normal, é o curso natural da doença, tá? A gente viu uma classificação da artrite reumatoide juvenil em pauciarticular, poliarticular e sistêmica, né? Que são os três tipos. O mais comum de todos é o pauciarticular, que é o mais leve, né? Felizmente, o tipo mais leve é o mais comum.
o fator reumatoide está ausente, o problema ele é sanado em grande parte dentro de algum tempo, dentro de alguns meses ou poucos anos. O poliarticular é o segundo mais comum, esse já afeta o número maior de articulações, e ele pode ter o fator reumatoide negativo ou positivo. E o terceiro tipo, o mais grave de todos, e felizmente o menos comum, ocorrendo em apenas 20% das pessoas que têm a artrite reumatoide juvenil, o sistêmico é o mais grave e é aquele em que o fator reumatoide está presente, a doença ela não desaparece, a doença estará sempre presente e ela progride, afetando inclusive órgãos e vísceras. Daí o nome sistêmica, né? O sistêmico. É porque sistêmico é o corpo todo, né? Atinge várias articulações e deve afetar órgãos e vísceras também, não se restringindo ao acometimento articular. Então, foi mais ou menos assim que a gente terminou a nossa última aula. Outra artropatia da infância, que a gente vai estudar na aula de hoje, é a febre reumática. E ela é considerada uma artropatia da infância, assim como a artrite reumatoide juvenil, porque ela também é uma doença reumática e porque ela também afeta as articulações das crianças e adolescentes, como acontece com a artrite reumatoide juvenil. Então, por isso que no nosso livro e nos demais livros, essas duas doenças costumam ser tratadas ao mesmo tempo, elas costumam ser abordadas no mesmo capítulo, porque elas têm uma série de semelhanças, né? Especialmente pelo fato de serem reumáticas e afetarem crianças, as articulações das crianças e adolescentes. Não tem sigla para febre reumática, porque a sigla de febre reumática seria FR, né? A sigla costuma ser a primeira letra, costumam ser as primeiras letras da doença, do nome da doença. No caso da febre reumática, seria FR, mas FR na reumatologia já é fator reumatoide. Então, não existe uma sigla para febre reumática. Então, a gente sempre escreve por extenso. A gente nunca abrevia ou nunca coloca sigla para febre reumática. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar para me fazer entender melhor. Mas depois, de qualquer maneira, dê uma olhada no nosso livro, no capítulo de artropatias da infância. Leiam o texto de febre reumática para vocês assimilarem melhor o conteúdo, entenderem melhor o assunto e o que eu estou falando sobre a doença em questão, tá? A febre reumática é uma complicação tardia de uma infecção da orofaringe que pode afetar o coração, pode afetar a articulação, pode afetar o sistema nervoso central e pode afetar a pele. Então, é uma artropatia da infância, né? É uma doença reumática, afinal de contas, ela pode acometer o corpo todo e ela atinge o sistema musculoesquelético, ela pode atingir, né, o sistema musculoesquelético, ela pode afetar a articulação, e ela é uma complicação tardia. Geralmente, as manifestações acontecem apenas após alguns dias da infecção da boca da garganta por uma bactéria específica, já eu falo o nome dessa bactéria, é um nome difícil, e essas manifestações elas aconteceriam apenas após alguns meses, algumas semanas da instalação da doença. O fator reumatoide, estou me perguntando sobre o fator reumatoide, porque assim, FR, vocês podem equivocadamente achar que é a sigla de febre reumática, não é, tá? É a sigla de fator reumatoide. Fator reumatoide a gente já vem discutindo desde a artrite reumatoide do adulto. O fator reumatoide é um anticorpo responsável por atacar tecidos, estruturas do corpo que o corpo deixa de reconhecer como parte dele. Na artrite reumatoide do adulto, na artrite reumatoide juvenil, mais especialmente na artrite reumatoide do adulto, o fator reumatoide é o responsável por agredir a membrana sinovial e lesar a membrana sinovial, desencadeando uma sinovite, desencadeando uma artrite. Agora, o fator reumatoide não está presente na febre reumática, tá? Eu comentei sobre o fator reumatoide só para esclarecer que FR é a sigla de fator reumatoide, que nem está presente na febre reumática. E não é a sigla de febre reumática, tá? Não tem sigla para febre reumática. Então é isso aí, pessoal. Vocês vão me perguntando no chat aqui, eu vou tentando acompanhar as perguntas, as dúvidas de vocês e vou respondendo. Mas lembrando que a aula vai estar disponível para vocês, essa reunião, essa videoconferência, ela vai estar sempre disponível, vocês podem acessá-la a qualquer momento. Aí lá vocês podem me fazer repetir quantas vezes vocês quiserem. E no final eu vou abrir um momento também com câmera e áudio para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá certo? Bom,
Então, resumindo, né, a febre reumática é uma complicação tardia de uma infecção da orofaringe, então da cavidade oral, da faringe, ou seja, tudo começa por uma infecção de boca, por uma infecção de garganta, por uma bactéria específica, chamada Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, ou ainda do grupo A de Lancefield, né, que seria o nome mais completo dessa bactéria. Ou seja, a criança, o adolescente, tem infecção da boca, tem infecção da garganta por essa bactéria, especificamente por essa. A infecção da boca e da garganta por essa bactéria interagiria com uma predisposição genética, fazendo com que a criança desenvolvesse a febre reumática. Então, é uma das raras, uma das poucas doenças reumáticas com etiologia conhecida. Então, a febre reumática a gente sabe como ela começa. Ela começa por uma infecção da boca, por uma infecção da garganta, por essa bactéria, EBHGA, que é a sigla de Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. Depois dá uma olhadinha no livro, dá uma olhadinha na internet, vocês têm o nome completo dessa bactéria, caso vocês queiram copiar. Então, inicialmente a criança tem infecção da boca e da garganta por essa bactéria, podendo evoluir para a febre reumática, desenvolvendo alterações articulares, cardíacas, no sistema nervoso central e cutâneas. Algumas alterações na pele podem acontecer também dentro dessa doença reumática, como consequência da febre reumática. Tudo bem? Então, estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me entender bem? Qualquer dúvida, pergunta aí no chat, tá? Tomar café. Bom, gente. Em relação à etiologia, então, já fez parte da definição, né? Então, a etiologia da febre reumática é conhecida e tem a ver, a origem dela tem relação com uma infecção da boca, infecção da garganta, especificamente pela EBHGA. Agora, claro, não é toda criança, adolescente que tem infecção de boca e de garganta que tem infecção de boca e garganta por esta bactéria. E outra coisa, nem todas as crianças, muito pelo contrário, a menor parte delas que tem infecção de boca e de garganta pela Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, evoluem para a febre reumática. Então, por que tem criança que tem infecção orofaríngea, né, da boca e da garganta por essa bactéria e desenvolve febre reumática, e outras crianças que têm infecção da boca, da garganta pela mesma bactéria e não desenvolvem febre reumática? Provavelmente é porque esse grupo de crianças que desenvolveu febre reumática tinha uma predisposição genética para a doença. Aí a predisposição genética, né, a agregação genética hereditária, somada à infecção da boca e da garganta por essa bactéria, fez com que esse grupo desenvolvesse febre reumática. Muito possivelmente, essas crianças que tiveram infecção de boca e garganta pela EBHGA, por não apresentarem a predisposição genética, acabaram não desenvolvendo a doença, acabaram não evoluindo para a febre reumática. Ok? Tá, em relação à epidemiologia, não é uma doença comum, é uma doença incomum, e é outra doença reumática que afeta mais o sexo feminino do que o sexo masculino, mas a diferença é muito discreta, não chega a ser 2 para 1, tá? É 1, alguma coisa para 1. Então, é sutil a diferença de incidência entre os homens e mulheres, entre os meninos e as meninas, né? As meninas um pouquinho mais afetadas pela febre reumática do que os meninos. Oi, Juliana, tudo bem? A internet está ruim. Eu acho que o Teams eu acho que está funcionando bem. Eu dei aula a manhã toda aqui, foi bem tranquilo, assim, ninguém reportou problemas, todo mundo conseguiu acompanhar bem. Talvez seja a sua internet mesmo que não está muito boa aí. Tá, mas espero que você consiga acompanhar bem e entender o que está sendo visto. Turma, então as meninas mais atingidas que os meninos, né, numa razão inferior a 2 para 1, então é 1,2, 1,3 para 1, não passa disso. E a doença costuma se instalar entre 5 e 15 anos. Então, a febre reumática, os sintomas característicos da febre reumática costumam aparecer entre 5 e 15 anos. E é considerado um problema de saúde pública porque, como a sua etiologia está ligada à infecção de boca e de garganta por uma bactéria, localidades mais pobres, que têm um saneamento básico mais precário, registram um número maior de casos de infecção de boca e garganta pela EBHGA
e, consequentemente, um número maior de casos de febre reumática. Então, tem-se uma incidência maior em continentes, em países, em regiões do país, em estados, em cidades menos abastados, né, que são mais pobres, menos desenvolvidos do que lugares mais ricos, tá? Claro, né, se a pessoa mora numa localidade mais pobre, que não tem esgoto, né, não tem uma rede de esgoto, não tem água tratada, a EBHJ, a bactéria, Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, que dá origem à febre reumática, estará mais presente. E estando mais presente, serão maiores será maior o número de casos de infecção de boca e garganta por essa bactéria, e o risco da febre reumática se instalar em populações assim é maior, tá? Com relação ao quadro clínico, sinais, sintomas característicos, existem 5 manifestações mais comuns na febre reumática. Como eu disse, existe a possibilidade de acometimento da articulação, coração, sistema nervoso central e pele. O que costuma acontecer na febre reumática, na articulação, em nível articular, é a artrite. Tá? Então, artrite é inflamação articular. É o que pode acontecer, o que costuma acontecer na febre reumática. Estima-se que 75% das crianças, adolescentes que têm essa doença, têm artrite, têm inflamação articular. 75% é muita coisa. Quer dizer que a cada 100 crianças que têm febre reumática, 75 delas têm artrite, têm inflamação da articulação. Tá? Então, eu tinha falado na definição de acometimento articular, e o que pode acontecer, também não necessariamente vai, mas o que costuma acontecer nas pessoas que têm febre reumática é a artrite. Tá? Nesse acometimento articular é a artrite. Aí eu falei de acometimento do coração. O que pode acontecer na febre reumática, no coração, é a cardite, que é a inflamação do coração. Inflamação daquelas camadas, aqueles 3 folhetos do coração, do endocárdio, do miocárdio e do pericárdio. Então, pode ser que haja processo inflamatório em um ou em alguns dos folhetos cardíacos, e pode acontecer também lesão da válvula mitral. Pode ser que a válvula mitral entre num processo de inflamação, de degeneração, e a pessoa acabe desenvolvendo uma insuficiência da válvula mitral. Enquanto a artrite está presente em 75% das crianças que têm a doença, a cardite está presente em cerca de 50% delas. E a cardite é o que preocupa, porque assim, todas as manifestações clínicas, né, todos os sinais, sintomas da febre reumática costumam desaparecer rapidamente. Costumam desaparecer em até 4 a 6 semanas quando o tratamento medicamentoso necessário, indicado, é aplicado. Então, quando o diagnóstico é mais precoce e a medicação correta é aplicada, o problema costuma desaparecer em até 4, em até 6 semanas. O que pode ficar e pode dar um pouco mais de trabalho é a cardite, tá? A cardite pode, inclusive, levar ao óbito. A lesão da válvula mitral pode indicar uma intervenção cirúrgica de substituição da válvula mitral, a colocação de uma prótese. Ou então, a própria medicação dá resultado na cardite, mas pode ser que a manifestação se arraste e a reabilitação completa, a recuperação do paciente demora um pouco mais para acontecer, tá? Então, vamos lá. Eu falei de possibilidade de lesão da articulação, e o que pode acontecer na articulação é artrite, 75% das crianças e adolescentes que têm a febre reumática têm artrite. E depois eu falei do acometimento cardíaco, né? Cardite, lesão da válvula mitral, 50%. O que pode acontecer no sistema nervoso central é a inflamação, e a inflamação levando à coreia. Coreia é tremor com movimento incoordenado. Então, em função de uma inflamação no sistema nervoso central pela doença, pela febre reumática, a criança, o adolescente passa a apresentar tremores e movimentos incoordenados. Isso acontece em até 30% das crianças que têm febre reumática. Então, é uma manifestação menos comum que a cardite, menos comum que a artrite, mas, claro, precisa ser conhecida, precisa ser tratada quando presente. E, por fim, 2 alterações cutâneas, 2 alterações que podem acontecer na pele: eritema marginado e nódulos subcutâneos. Então, chegamos às 5 grandes manifestações clínicas que eu falei há pouco para vocês. Artrite, né, relacionada à lesão da articulação, cardite, que seria a lesão cardíaca, a coreia, também chamada de coreia de Sydenham, que é a presença de tremor, movimentos incoordenados pela inflamação do sistema nervoso central,
e as duas alterações cutâneas da pele, essas bem menos comuns, ocorrendo em apenas 3%, cada uma delas, nas pessoas que têm esse diagnóstico, tá? De febre reumática. Eritema marginado e nódulos subcutâneos. Eritema significa vermelhidão, né? Marginado porque é uma mancha que aparece na pele em que a margem é avermelhada. O interior da mancha é esbranquiçado, a margem da mancha é que é avermelhado. Por isso tem esse nome eritema marginado, tá? Então, porque é uma mancha em que a margem, né, a periferia da mancha, assim, ao redor, é avermelhada e o interior da mancha esbranquiçado. Então, esse é o eritema marginado que pode acontecer, não necessariamente vai, e vai acontecer numa parte menor das pessoas que têm a febre reumática. E nódulo subcutâneo lembra muito os nódulos reumatoides, lá da artrite reumatoide. Tem uma pergunta aqui. Bom, eu já atendo aí ao chamado de vocês. E os nódulos subcutâneos são parecidos, da febre reumática, são parecidos com os nódulos reumatoides da artrite reumatoide do adulto, né? São carocinhos que aparecem no tecido subcutâneo logo debaixo da pele, assim, logo abaixo da pele. Então, esses carocinhos na febre reumática são chamados de nódulos subcutâneos e eles estão presentes em apenas 3% das crianças e adolescentes com tal diagnóstico. Ô, Maria Eduarda, a Gabriela não está aqui. Mas, assim, a PUC deve ter feito o cadastro dela nessa equipe, né, nessa classe. Ela é que precisa entrar na reunião. Ela tem que entrar naquela tela da nossa disciplina e entrar nessa reunião aqui para fazer parte e acompanhar a aula. Beleza, então. Está respondida. A Gabriela já está aqui. Turma, alguma pergunta até aqui? Então, claro que não necessariamente quem tem febre reumática vai ter essas 5 alterações, tá? São 5 alterações mais importantes, mais prováveis. E nessa ordem, né? A artrite, a mais comum de todas, cardite, a coreia de Sydenham e as duas alterações cutâneas, as duas da pele, nódulos subcutâneos e eritema marginado. Pode ser que a pessoa tenha as 5 alterações? Pode, mas é uma zebra danada, né? Ela é uma pessoa extremamente azarada. Porque assim, ela tinha 75% de chance de ter artrite e ela desenvolveu artrite. Até aí tudo bem, né? A cada 4 crianças com febre reumática, 3 têm a artrite. Então tudo bem, ela está com a maioria. Ela tinha 50% de chance de ter cardite e ela desenvolveu cardite. Tudo bem, a cada 2 casos de febre reumática, 1 evolui para cardite. Tudo bem. Ela tinha 30% ou até 30% de chance de ter a inflamação do sistema nervoso central com a tal da coreia. E ela tem também... E ela tem as duas alterações da pele que são bem pouco frequentes, que afetam apenas 3% das pessoas que têm a doença. Então, assim, é muito difícil a pessoa ter todas as alterações. Não precisa ter todas as alterações para ser, consequentemente, não precisa ter todas as alterações, essas 5, para ser diagnosticado com febre reumática. Daqui a pouquinho eu vou falar de diagnóstico, vocês vão entender como, a partir destas alterações, pelo Colégio Americano de Reumatologia, se faz o diagnóstico de febre reumática. Bom... Alguma pergunta? Entenderam quais são as 5 principais consequências, os 5 principais malefícios provocados pela febre reumática? Tá. Então, vamos logo ao diagnóstico. Existe um critério criado pelo Colégio Americano de Reumatologia. Vocês já são conhecidos, né, do Colégio Americano de Reumatologia, ou ele já é conhecido de vocês. Vocês já estão familiarizados, já falei dele algumas vezes. O Colégio Americano de Reumatologia é uma associação, é um grupo de pessoas, de profissionais da área, de médicos reumatologistas, que discute doenças reumáticas e que discute principalmente diagnóstico de doenças reumáticas. E quem criou o critério para o diagnóstico da febre reumática, que o mundo inteiro utiliza, foi o Colégio Americano de Reumatologia. E eles chamaram esse critério para o diagnóstico da febre reumática de critério de Jones. Então, o critério de Jones é o critério do Colégio Americano de Reumatologia para se diagnosticar a febre reumática. Não cabe ao fisioterapeuta o diagnóstico clínico, né? O diagnóstico clínico é médico, quem principalmente faz essa análise e determina a presença, a ausência de febre reumática é o médico e, de preferência, o reumatologista, né? Que é o especialista dessa área. Mas, claro, cabe ao fisioterapeuta conhecer esse critério para
confirmar ou contrariar um diagnóstico clínico de febre reumática. Então, o paciente chega para você com diagnóstico de febre reumática, você aplica, durante a sua avaliação fisioterapêutica, você busca saber se ele está realmente de acordo com os critérios de Jones, do Colégio Americano de Reumatologia, para o diagnóstico da febre reumática. E o diagnóstico, pelo critério de Jones, funciona da seguinte maneira. Existem manifestações maiores e manifestações menores. As manifestações maiores são essas 5 que eu falei para vocês. E manifestações menores são 4. Tá? E as alterações menores, ou manifestações menores, são artralgia, que é a presença de dor articular, febre, que é o aumento da temperatura corporal, não é a febre, é o aumento de temperatura na articulação. É o aumento da temperatura corporal medida por termômetro. Provas inflamatórias, que é a presença de uma inflamação generalizada a partir de exame laboratorial. E quarta e última manifestação menor dentro desse critério, alterações no eletrocardiograma. Então, nós temos, dentro desse critério, né, que é o critério de Jones do ACR, Colégio Americano de Reumatologia para o Diagnóstico da Febre Reumática, nós temos 5 manifestações maiores, que são artrite, cardite, coreia, nódulo subcutâneo e eritema marginado. E 4 manifestações menores, que são artralgia, febre, provas inflamatórias e alteração no ECG, né, alteração no eletrocardiograma. A pessoa não tem que ter tudo isso para ser diagnosticada com febre reumática. Caso ela tenha 2 ou mais das manifestações maiores, ela já é diagnosticada com a doença. São 5 manifestações maiores. Ela não precisa ter 5, até porque a gente viu que a artrite, a cardite, a coreia, as alterações da pele não estão presentes em 100% das crianças que têm a doença. Mas para ser diagnosticada como tal, ela precisa ter pelo menos 2 das manifestações maiores. Ou então, ela também recebe o diagnóstico de febre reumática se ela tiver uma das manifestações maiores, juntamente com 2 ou mais das manifestações menores. Isso pode ser um pouco confuso, né? Então, são 5 manifestações maiores, são 4 manifestações menores, de acordo com esse critério de Jones. Recebe o diagnóstico quem tem 2 ou mais das manifestações maiores, ou então uma maior junto com pelo menos 2 das manifestações menores. Mas não para por aí. Além disso, para ser diagnosticado com febre reumática, precisa-se de comprovação, de confirmação de que essa criança teve, há algum tempo, infecção de boca e de garganta pela EBHGA. Tá? Então, tendo infecção de boca e de garganta pela EBHGA, né, comprovada, confirmada pelo paciente, tendo 2 ou mais das manifestações maiores, é diagnosticado com a doença. Ou então, tendo infecção da boca e da garganta pela bactéria EBHGA e tendo uma manifestação maior e pelo menos 2 das menores, também recebe o diagnóstico de febre reumática. Isso é um pouco confuso, assim, é um pouco difícil explicar, né, sem um slide, sem colocar no quadro branco, mas eu acho que deu para vocês entenderem. Vai estar disponível essa videoaula, vocês podem ficar voltando para entender melhor o que está sendo dito. Então, em relação ao diagnóstico é isso. O prognóstico é bem favorável, o prognóstico é bom, tá? O que se espera da doença é o controle absoluto dela dentro de pouco tempo. Se a doença for diagnosticada precocemente, tratada corretamente, né, com antibiótico para tratar a infecção de boca e garganta e anti-inflamatório para tratar essas consequências da doença, muito possivelmente em, no máximo, 4 semanas, 6 semanas, todos os problemas serão debelados, serão eliminados. E como eu disse, a única coisa que pode dar mais trabalho, pode comprometer o prognóstico é a lesão no coração, é a cardite. Porque se tiver lesão no coração, pode ser que a medicação não surta efeito, pode ser que precise de cirurgia, pode ser que aconteça o óbito, tá? Há casos de óbito pela febre reumática e todos eles ligados à cardite. Geralmente demora no diagnóstico da febre reumática, demora no diagnóstico da cardite, às vezes a pessoa tem uma lesão da válvula mitral e leva uma vida aparentemente normal, sem saber que tem a lesão no coração, que tem a lesão da válvula mitral, e depois de algum tempo, aí o coração para de funcionar, a válvula mitral para de funcionar de vez e a pessoa acaba indo a óbito, porque não recebeu o diagnóstico, ou não recebeu o diagnóstico mais precocemente, né? Apenas mais tardiamente. Tá? Então,
o tratamento ele é medicamentoso. O tratamento é médico, o tratamento é medicamentoso envolvendo antibiótico e anti-inflamatório. A fisioterapia não faz nada pelo paciente com febre reumática? A fisioterapia tem muita limitação nesse caso, porque na inflamação do coração não se atua. Vou fazer gelo, crioterapia no coração para controlar processo inflamatório. Não existe isso. Então, a gente não consegue atuar com recursos fisioterapêuticos na inflamação do coração. A gente não consegue atuar na inflamação do sistema nervoso central. A gente tem muita dificuldade para atuar nas alterações da pele. O fisioterapeuta ele pode ter alguma utilidade no tratamento da inflamação articular. Né? No primeiro momento, logo após a instalação da doença, quando a artrite surge, nós temos técnicas, recursos fisioterapêuticos que podem ajudar no controle desse processo inflamatório. E mais tarde, depois que o processo inflamatório for sanado, há indicação para cinesioterapia, para terapia manual, para a gente recuperar a força muscular que foi perdida, para recuperarmos a mobilidade articular que possa ter sido perdida, para a gente recuperar a propriocepção, para a gente recuperar a articulação de forma mais plena, retomando completamente as suas condições anatômicas, funcionais. Tá? Então, a fisioterapia tem essa limitação no tratamento, no atendimento de pacientes com febre reumática. Ela se ocupa mais do atendimento do déficit articular, da disfunção articular gerada pela doença, não conseguindo atuar nas demais manifestações. E aí, como eu falei, quem tem febre reumática e tem cardite pode evoluir para a cirurgia. Aí a fisioterapia teria indicação num pós-operatório cardíaco, né? Aí a fisioterapia atuando após a cirurgia cardíaca, né? Na reabilitação cardiovascular, cardiorrespiratória. Mas aí são casos mais específicos e isso é menos comum. Pessoal, tudo bem até aqui? Olha só, eu vou digitar aqui o nome da bactéria. Streptococcus beta Streptococcus beta hemolítico do grupo A de Lancefield. Então, tudo começa por aí, ó. Por essa bactéria, tá? Como eu falei, não necessariamente quem tem infecção de boca e de garganta tem infecção de boca e garganta por essa bactéria, tá? Deixa eu dar alguns números então para vocês. A estimativa é de que apenas 2%, 2 a 18% das crianças que têm infecção de boca e garganta têm infecção de boca e garganta por essa bactéria que eu coloquei no chat. A Streptococcus beta hemolítico do grupo A de Lancefield. Escrevi direitinho ali, tá? Só o hemolítico tem acento. Eu digitei rapidinho aqui, ficou sem acento. Dessas crianças que têm infecção de boca e garganta pela EBHGA, né, por essa bactéria aí, Streptococcus beta hemolítico do grupo A de Lancefield, apenas 2 a 18% terão febre reumática, tá? Então, vejam que eu falei duas vezes 2 a 18%, mas são coisas distintas, né? Então, das crianças que têm infecção de boca e garganta, 2 a 18% tem infecção de boca e garganta pela EBHGA. Vou falar EBHGA porque é mais fácil do que falar Streptococcus beta hemolítico do grupo A de Lancefield toda vez. Dessas que têm, né, dessas que foram retiradas, que têm infecção de boca e garganta pela EBHGA, estima-se que 2 a 18% terão febre reumática. Tá certo? Então, 2 a 18% e depois 2 a 18% de novo, coisas diferentes. Coincidentemente, os mesmos valores, né? Então, repetindo, para a gente encerrar esse assunto, a gente começar a estudar a osteoporose. Tá? Tô vendo a necessidade da gente avançar no conteúdo, a gente perder um pouquinho de tempo com essa história do isolamento social. Então, 2 a 18% das infecções de boca e garganta em crianças ocorrem pela EBHGA. Destas crianças que têm infecção de boca e garganta pela EBHGA, 2 a 18% evoluem para febre reumática, terão febre reumática. Tá? Dessas que têm infecção de boca e garganta pela EBHGA, que acabam desenvolvendo febre reumática, aí como a gente já viu, 75% terão artrite, 50% terão cardite, 10 até 30%, então no máximo 30% terão coreia e apenas 3% terão as lesões da pele, os nódulos subcutâneos e o eritema marginado. Fechou? Então tá. Meninos, em relação a esse capítulo, né, a gente encerra por aqui. Tem um questionário
no final do capítulo de artropatias da infância, na página 120, né, do nosso livro, Fisioterapia Reumatológica, tem algumas perguntas sobre artrite reumatoide juvenil, febre reumática, depois vocês podem tentar responder, tá? Especialmente as perguntas 2, 8, 9 e 10. Tá? Essas foram abordadas nas aulas, na nossa última aula presencial e nessa videoaula de hoje. Tá? Então, essas perguntas aí vocês podem responder. Acredito que vocês conseguirão responder, porque são questões de assuntos estudados por nós. Por exemplo, a 8, né? Quais são os critérios de diagnóstico para febre reumática? Aí tem que citar o critério de Jones. Esse que eu falei, né? Então, tem a confirmação da EBHGA, da infecção da boca da garganta pela EBHGA, tem pelo menos 2 manifestações maiores, ou então tem uma maior junto com pelo menos 2 menores, diagnosticado. Então, tem que escrever isso na resposta dessa questão. A 9, descreva o comprometimento articular associado à febre reumática. O que acontece? O que pode acontecer na articulação na febre reumática? Artrite, né? Inflamação. É a alteração articular possível. E 10, por que a febre reumática é um problema de saúde pública? Essa eu vou deixar para vocês responderem. No começo da videoaula de hoje, tratei desse assunto. Dá uma sinalizada aí se está tudo bem, se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem. Tá tranquilo, gente? Então, nós temos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20 pessoas presentes, eu acho que está a turma toda ou quase toda aqui. Não preocupem com presença, depois eu vejo aqui quem estava presente. A gente está tendo alguns probleminhas assim, de alunos que estão no interior, ou estão aqui mesmo em Goiânia, mas não têm acesso à internet, ou tem uma internet ruim, não tem um notebook. Fiquem tranquilos assim, tá? Eu vou dar presença para essas pessoas à medida que elas forem me procurando e relatando esses problemas, eu vou lançando presença para vocês. Tá? Infelizmente, não é todo mundo que tem um bom notebook, que tem uma boa internet, que consegue acessar essas aulas. Mas pensando nisso, pessoal, eu estou gravando, né, as aulas e vou disponibilizá-las, tá? Para vocês reverem e para esses alunos que não estão conseguindo assistir às aulas, para que eles possam ver esse conteúdo mais tarde. Tá bom? Vamos migrar, vamos mudar de assunto? Vamos para a osteoporose. Essa é uma doença reumática muito comum. Ela perde só para a osteoartrose, dentre as doenças reumáticas, né, quanto à incidência, ela fica atrás apenas da osteoartrose. Então, é a segunda doença reumática mais comum. Acredito que vocês tenham uma ideia do que se trata e é muito provável que vocês conheçam pessoas que têm osteoporose. Até porque a cada 2 mulheres com mais de 65 anos, uma tem osteoporose. Então, olha como este problema, esse distúrbio do metabolismo ósseo é comum. A cada 2 mulheres com mais de 65 anos, uma tem osteoporose. Então, é um problema bastante frequente, né, na população. Eu vou passar para vocês, vou falar com calma aqui. Acho que vocês não devem anotar agora, não. Acho que vocês devem prestar atenção, depois vocês vão poder ver o vídeo novamente. Eu vou passar para vocês uma definição bem completa, a definição mais correta para a osteoporose, que é da Organização Mundial da Saúde. Tá? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a osteoporose é o principal distúrbio do metabolismo ósseo, sendo caracterizada por diminuição da massa óssea, da densidade mineral óssea, com deterioração da microarquitetura do osso. Então, com essa perda de massa óssea compromete a estrutura do osso. E esse comprometimento na estrutura, nas propriedades do osso, faz com que ele se torne mais frágil e mais suscetível à fratura. Então, repetindo a definição de osteoporose. É o principal distúrbio do metabolismo ósseo e é caracterizado por diminuição da massa óssea, da densidade mineral do osso, comprometendo, deteriorando ou comprometendo a arquitetura do osso, né, a microarquitetura do osso, tornando-o mais frágil e mais suscetível à fratura. Então, resumindo, a osteoporose ela acontece por uma alteração no metabolismo ósseo, por um desequilíbrio
entre osteoclastos e osteoblastos. Depois, na fisiopatologia da osteoporose, eu explico isso melhor para vocês. Deve ficar para a próxima aula. Sexta-feira da semana que vem, que deve ser vídeo aula de novo, né? Deve ser videoconferência novamente. Aí, na próxima aula, eu devo fechar o assunto osteoporose. Então, tudo começa por uma alteração no metabolismo ósseo, por um desequilíbrio entre osteoclastos e osteoblastos. Então, tem-se um comprometimento naquele processo de remodelação, de renovação do osso que é necessário. Se existe uma quebra nessa homeostase, nesse equilíbrio, existe a possibilidade da osteoporose se instalar. Aí, essa alteração do metabolismo ósseo vai fazer com que haja uma diminuição na densidade óssea, na densidade mineral do osso. Isso compromete a estrutura do osso, deixa o osso mais frágil e, assim, fica mais fácil a fratura acontecer. Eu não estou dizendo que todo osso osteoporótico seja fraturado, não é isso. Mas, a princípio, um osso com osteoporose, um osso que tem uma síntese óssea diminuída, ele tem mais risco de ser fraturado do que um osso sadio, um osso forte, que tem as suas propriedades mantidas, preservadas, tá? Gente, claro que tudo é possível. Pode ser que uma pessoa que não tem osteoporose tenha uma fratura, uma pessoa que tem um osso sadio sofra uma fratura, pode ser que uma pessoa com osteoporose não tenha fratura, mas é claro que os osteoporóticos, as pessoas que têm osteoporose, apresentam uma maior propensão à fratura do que as pessoas que têm ossos saudáveis, tá? Bom, estamos entendidos em relação à definição de osteoporose? É mais ou menos assim, imagina um prédio, né? Se eu começar a retirar o concreto e os pilares, se eu retiro parte do concreto, parte das paredes, dos primeiros andares de um prédio, se eu retiro alguns pilares dos primeiros andares do prédio, eu não comprometo a estrutura do prédio? Esse prédio não fica mais, ele vai balançar, né? Esse prédio não vai ficar mais frágil em função desse comprometimento da sua estrutura e não fica mais fácil dele cair em relação a um outro que tem os primeiros andares normais? Então, é mais ou menos o que acontece com o osso, né? Com a osteoporose, tem-se um comprometimento da estrutura do osso. E esse comprometimento da estrutura do osso faz com que a fratura aconteça mais facilmente. O meu exemplo foi péssimo, tá? Me perdoem, mas foi o que eu pensei no momento e eu acho que ajuda a entender o que acontece na osteoporose, tá? Bem, existem duas classificações para a osteoporose. E as duas são bem importantes, são bastante utilizadas, vocês precisam conhecer. A osteoporose ela pode ser classificada quanto à idade de instalação, então essa seria uma classificação, que leva em conta a idade, o momento em que a osteoporose aparece, e uma segunda classificação que leva em conta a gravidade, a severidade da doença. Então vamos nessa ordem. Primeiro, classificação que leva em conta a idade de instalação. Existem 3 tipos de osteoporose nessa classificação. A osteoporose ela pode ser pós-menopáusica, depois eu falo das características delas. Tá? Primeiro os nomes. Pós-menopáusica, aí tem a osteoporose senil e a osteoporose juvenil. A pós-menopáusica, como o próprio nome indica, é a osteoporose que surge a partir da menopausa. A menopausa, então, obviamente, é um tipo de osteoporose que acomete apenas o sexo feminino, porque apenas as mulheres têm a menopausa. Os homens têm a andropausa, mas a desregulação hormonal da andropausa é infinitamente menor, é muito, muito, muito mais discreta do que a desregulação hormonal ocorrida na mulher, geralmente entre 45 e 50 anos, né? Esse momento da vida da mulher chamada menopausa. Então, a desregulação hormonal importante da menopausa, marcada especialmente pela redução nos níveis de estrogênio, ou estrógeno, né, que é um hormônio que tem ação no osso, né, tem ação no corpo inteiro, inclusive no osso, pode fazer com que a mulher, né, nesse momento, desenvolva ou esteja mais propensa a ter osteoporose. Aí, esse tipo de osteoporose, nessa classificação, é chamado de pós-menopausa. Então, é o mais comum de todos, afeta apenas o sexo feminino e tem relação com a menopausa, né, se instala na menopausa em função da desregulação hormonal que acontece na menopausa. Menopausa é um dos principais fatores de risco da osteoporose. A doença é multifatorial, ela se instala a partir da junção de vários fatores de risco.
tem dois mais importantes, sedentarismo e menopausa, tá? Então, a menopausa é, indubitavelmente, um dos fatores de risco mais importantes dessa doença. Um outro importante fator de risco é o sedentarismo, tá? Bom, então, está caracterizado o primeiro tipo, pós-menopáusico, mais comum de todos, só mulheres. Então, por aí já dá para ter uma ideia de que a osteoporose é uma doença que afeta mais as mulheres do que os homens, né? Se, nessa classificação, o tipo mais comum afeta só as mulheres, então por aí dá para ter uma ideia de que a osteoporose é mais incidente nas mulheres do que nos homens. O segundo é chamado de senil nessa classificação. Senil significa velho. Então é a osteoporose que surge mais tarde, que surge depois dos 60 anos, que acomete idosos, que aparece, né, em idosos, e tem a ver com envelhecimento mais acelerado do esqueleto. Então, o avanço da idade é um fator de risco, né? Um fator predisponente à osteoporose. Então, claro que não necessariamente quem é idoso vai ter a osteoporose, mas seria um fator de risco a mais. Então, ultrapassando os 60 anos, com a presença de outros fatores de risco da doença, muito provavelmente a doença vai se instalar. E esse avanço da idade é um fator de risco não modificável, não tem muito o que fazer, né? A idade vai avançar, você vai chegar aos 60, você vai passar pelos 60, você vai ter esse fator de risco para a osteoporose. Mas se você não tem os demais fatores de risco, por ser uma doença multifatorial, provavelmente você não vai desenvolver a doença, mesmo com a idade avançando, mesmo com a velhice chegando, você vai passar por essa sem a osteoporose. Agora, se é uma pessoa que tem mais de 60 anos, foi sedentária a vida toda e tem uma série de outros fatores de risco da doença, depois eu vou passar para vocês uma lista aí com pelo menos 15 fatores de risco, aí é uma pessoa que está altamente propensa a ter osteoporose. Fica a dica, então, para vocês, tá? Principalmente para vocês, mulheres. Mas, claro, isso vale para os homens também. Procurem combater os fatores de risco que são modificáveis, que podem ser modificados na osteoporose. Tá? Então, uma alimentação rica em cálcio, exposição ao sol, sem exagero, claro, senão você tem câncer de pele e não resolve nada, né? Se previne a osteoporose e tem câncer de pele. Atividade física, né? Fundamental na prevenção, ou então, quando a osteoporose já está instalada, pensando no combate, né, no controle da osteoporose, a atividade física é essencial. E quanto mais carga tiver a atividade física, quanto mais descarga de peso tiver na atividade física, maior vai ser a prevenção da osteoporose. E quando se tem osteopenia, osteoporose, a osteopenia seria um princípio de osteoporose. Quando ela já está instalada, a atividade física, o impacto é importante, ela está indicada ainda. Só que, claro, a gente não pode exagerar no impacto, porque alto impacto num osso mais frágil significa um risco aumentado de fratura. Mas a atividade física com um impacto dosado, é importante, porque é assim que se fortalece o osso. É descarregando peso nele que os osteoblastos são ativados e o osso é fortalecido. Então, o efeito piezoelétrico, né, que é uma reação elétrica que se produz no osso, que ativa os osteoblastos, acontece principalmente quando a gente comprime o osso, quando a gente descarrega peso nele, quando exercemos compressão, tração no osso, o osso é fortalecido. Então, é uma boa maneira de se prevenir ou se tratar a osteoporose, a prática de atividade física e a prática de atividade física com impacto. Tá? Então, mulherada, fica a dica, vale para os homens também, né, para os meninos que estão acompanhando a aula, mas principalmente para vocês meninas, que estão muito mais propensas à osteoporose, façam atividade física e, de preferência, uma atividade física com impacto, tá? Desde cedo, desde jovem, porque assim, mesmo tendo uma série de fatores de risco da doença, você provavelmente não vai desenvolvê-la, porque você está conseguindo manter as coisas sob controle por ser ativa, né, por evitar o sedentarismo, que é um dos principais fatores de risco da doença. Tá certo? E o terceiro tipo é o juvenil, esse bem menos comum, é a osteoporose que ocorre em criança, ocorre em adolescente. Claro, a osteoporose em criança e adolescente é bastante incomum. Mas existe a possibilidade, né, de nascer com a osteoporose ou desenvolver na infância e na adolescência a osteoporose. Aí nessa classificação, esse grupo está dentro da osteoporose juvenil. Tá? Tranquilo em relação a essa classificação? Então, a osteoporose, nessa classificação que leva em conta a idade de instalação. Ela pode ser pós-menopáusica
só mulher, depois da menopausa, em função da menopausa, o tipo mais comum. Senil, que é o segundo tipo mais comum, afeta homens e mulheres igualmente, né? Eu não tinha falado isso até então. Afeta homens e mulheres na mesma razão, na mesma proporção. E tem a ver com o envelhecimento do esqueleto, né? O que favoreceria o aparecimento da osteoporose. E senil, porque é uma osteoporose que surge em idosos, depois dos 60 anos. E o juvenil, que é o tipo menos comum, quando se nasce com ou se desenvolve na infância a osteoporose. Existe um tipo de osteoporose juvenil, talvez você já tenha ouvido falar, osteogênese imperfeita ou osteogênese imperfecta. E ela é popularmente conhecida como ossos de vidro. Tem até uns documentários, uns filmes que retratam essa doença. Como, por exemplo, o filme Sexto Sentido. O filme é uma porcaria, mas eu não gosto do filme. É antigo. Mas tem um ator, um personagem que tem a osteogênese imperfeita, osteogênese imperfecta. E aí, não é um osso apenas que está mais frágil, mais suscetível à ruptura. Aí são todos os ossos do corpo, por uma alteração genética, por uma alteração, distúrbio no processo de ossificação. Então, todos os ossos do corpo ficam mais fracos. Tá? Osteogênese imperfeita, osteogênese imperfecta. Não vou nem entrar muito nesse mérito, porque isso se estuda em fisioterapia na saúde da criança e do adolescente. Então, vocês ainda vão estudar a fundo tudo isso. Primeira classificação, definição e primeira classificação. Tudo certinho? Entenderam tudo? Segunda classificação. Estou achando vocês muito quietinhos. Tá? Se tiverem dúvidas, exponham no chat aí para mim, ok? No nosso livro tem essas classificações. Tá? Talvez eu esteja trazendo mais informações do que tem no livro. Mas depois faz a leitura do capítulo de osteoporose para que vocês entendam mais perfeitamente o assunto. A segunda classificação é um pouco mais complexa do que a primeira. E ela leva em conta a gravidade da doença, a gravidade da osteoporose. E essa classificação, ela é feita a partir da densitometria óssea. Densitometria óssea é um exame com padrão ouro, ou seja, extremamente confiável para o diagnóstico da osteoporose. Então, a pessoa faz a densitometria óssea, cujo nome indica, né, a finalidade do exame. Densidade, metria medida, óssea osso. Então, é um exame que mede a densidade do osso. É específico para isso, é específico para avaliar a densidade óssea, é o melhor exame que se tem para o diagnóstico da osteoporose. Tá? Muito melhor que radiografia, muito melhor do que qualquer outra imagem para o diagnóstico da osteoporose. E quando eu falei, é um exame que tem padrão ouro, né, para o diagnóstico da osteoporose, o que eu estava querendo dizer é um exame extremamente confiável. Se a pessoa tem osteoporose, se ela tem uma osteopenia, que é um princípio de osteoporose, a densitometria óssea vai mostrar. Se a pessoa não tem osteoporose, não tem osteopenia, a densitometria óssea vai ser normal. Então, é um exame que não falha, o que tem um risco de falha extremamente reduzido. Então, a gente fala que é um exame que tem padrão ouro, né? Porque ele é bastante confiável para esse diagnóstico, né? Para o diagnóstico daquilo que o exame se propõe a detectar, que é a osteoporose. Quando a perda de massa óssea na densitometria óssea está entre 0 e 10%, tudo normal, tá? Até 10% de perda de massa óssea é considerado normal, é considerado fisiológico. Claro, se a pessoa tem perda de massa óssea de 9,5% na densitometria, o sinal de alerta é ligado, mas assim, a princípio ela ainda não tem osteoporose, não tem nem mesmo osteopenia, que é uma osteoporose mais incipiente, uma osteoporose mais inicial. Quando a perda de massa óssea está entre 10% e 25%, o diagnóstico ainda não é de osteoporose, mas isso já é patológico, é uma perda de massa óssea patológica. Vai ser classificado como osteopenia. Já ouviram falar da osteopenia? Talvez a mãe, a tia, a avó, a vizinha mais velha tenha falado alguma coisa nesse sentido para você. Foi diagnosticado com osteopenia. Osteopenia é uma osteoporose inicial, incipiente, com uma perda de massa óssea menor, né, pouco significativa, mas que é patológica, que exige atenção, exige cuidado para que a progressão não aconteça.
A osteoporose é uma doença progressiva, então, se a pessoa demora para diagnosticar, não trata, não é tratada adequadamente, não muda os seus hábitos de vida, né? Como, por exemplo, passar a se alimentar melhor, com folhas verdes, e quanto mais escura a folha verde, melhor é. A couve, por exemplo, tem uma quantidade de cálcio enorme, né? Leite, derivados do leite. Se é uma pessoa que não se expõe ao sol, se é uma pessoa que se mantém sedentária, a tendência da osteoporose é a progressão, que evolui de uma osteopenia para uma osteoporose leve, moderada, até chegar a uma osteoporose avançada. Então, a osteoporose é progressiva, mas claro que é possível impedir o seu avanço, a sua progressão, com as medidas necessárias, né? Como, por exemplo, as que foram citadas, a reposição hormonal, no caso das mulheres que têm osteoporose pós-menopáusica, mas principalmente a atividade física. A atividade física é essencial no tratamento da osteoporose, impedindo que ela progrida, podendo inclusive fazer com que haja até uma certa regressão da osteoporose. Então vamos lá. Na densitometria óssea, perda de massa óssea de 0 até 10%, normal, né? Não patológico, fisiológico. Isso é normal dentro desse processo de renovação constante a que o osso é submetido. Para manter suas propriedades, o osso precisa se renovar. Para manter suas funções, o osso precisa se renovar. Então, até 10% de perda de massa óssea, nesse processo constante de destruição e reconstrução do osso, tudo ok, tudo normal. De 10% a 25%, osteopenia. Aí já é patológico, já se tem uma perda de massa óssea atípica, anormal, que exige alguma atenção. A partir de 25% de perda de massa óssea é osteoporose. E aí existe umas subdivisões na osteoporose nessa classificação. A osteoporose pode ser leve, moderada ou severa. Quando a perda de massa óssea vai de 25% a 40%, osteoporose leve. De 40% a 70% na densitometria óssea, nessa classificação, osteoporose moderada. E quando a perda de massa óssea é superior a 70%, osteoporose avançada, severa, grave, tá? Como vocês preferirem. Geralmente a gente chama de osteoporose avançada, né, ou severa. Então vou repetir aqui, ó, essa classificação, que é a segunda, e vejam que ela leva em conta a gravidade da perda de massa óssea, né? A primeira levava em consideração a idade de instalação, pós-menopáusica, senil e juvenil. Essa agora, a segunda classificação, leva em consideração a severidade da redução da massa óssea. De 0 a 10%, aí precisa da densitometria óssea para tal classificação. E a densitometria, gente, a conclusão dela é muito clara, assim, tá? Falar a perda de massa óssea de 42,5% no colo do fêmur direito. Pronto, aí com essa informação da conclusão da densitometria, você já consegue classificá-la. 0 a 10% normal, de 10 a 25% de perda de massa óssea, osteopenia, de 25 a 40% osteoporose leve, então agora já é osteoporose mesmo, quando a perda de massa óssea é superior a 25%. De 40% a 70% osteoporose moderada, e quando a perda de massa óssea é superior a 70%, a osteoporose é severa, né? É grave. E claro que o risco de fratura é infinitamente maior na osteoporose grave do que numa osteopenia ou numa osteoporose leve. Certinho? Dúvidas nessa segunda classificação? Não? Ok. Dá tempo ainda de falar sobre a epidemiologia, os números da doença. Então, como eu disse, é a segunda doença mais reumática, mais comum. Ela fica atrás apenas da osteoartrose. A osteoartrose é a mais comum de todas e a osteoporose é a segunda doença reumática mais frequente. E ela é mais comum após os 45 anos. Mas, como eu falei, avanço da idade é um fator de risco. Então, quanto maior a faixa etária, maior vai ser a incidência da doença. Então, depois dos 60, a gente tem muito mais casos de osteoporose do que entre 45 e 60 anos. Então, são coisas diferentes, tá? Então, a osteoporose costuma se instalar após os 45 anos. Dificilmente ela surge antes dos 45 anos. Mas é mais comum após os 60 anos do que entre 45 e 60, tá? Gente, depois dos 60 anos nós temos as pessoas... Aí as pessoas se acumulam depois dos 60 anos. Nós temos pessoas com osteoporose senil surgindo depois de 60 anos, e nós temos as pessoas com osteoporose pós-menopáusica que envelheceram e agora têm mais de 60 anos.
Então, quando chega depois de 60, essas pessoas se acumulam, fazendo com que, quanto maior a faixa etária, maior seja a incidência da osteoporose. E quais são os... Vamos ver se vocês adivinham aí. Quais são os ossos mais frequentemente afetados pela osteoporose? Digita aí para mim no chat. Tem 2 ossos mais frequentemente afetados. A doença prefere os ossos esponjosos, né? Então, aqueles ossos trabeculares são mais frequentemente afetados pela doença. Mas, então, assim, o calcâneo pode ser afetado? Pode. A pessoa pode ter osteoporose no punho? Pode. Mas tem 2 ossos mais frequentemente atingidos. Olha, todo mundo colocou o fêmur aqui, né? Isso, o fêmur é um desses 2. E mais especificamente, o colo do fêmur, tá? Entre a cabeça do fêmur e o trocânter maior do fêmur no quadril, está o colo femoral. No colo femoral é bem comum, certo? E também é muito comum na coluna lombar. Nos corpos vertebrais lombares, né? Afinal de contas, corpo vertebral é o osso trabecular, é o osso esponjoso, né? Então, colo do fêmur e corpos vertebrais lombares são os ossos, ou os segmentos, os ossos mais frequentemente atingidos pela doença. Mas, gente, qualquer osso pode ser afetado, qualquer osso trabecular, principalmente, pode ser afetado. Colo do fêmur, né? Colo femoral, corpos vertebrais lombares são mais frequentemente atingidos. A gente tem muitos casos de fratura de colo femoral, né? Idosos com osteoporose, que sofrem queda, tem fratura do colo do fêmur, tem muito caso assim. Muitos casos também de fratura, de colapso de corpos vertebrais lombares, principalmente em idosos osteoporóticos, tá? Eu falei que a fratura do colo do fêmur relacionada à osteoporose relacionada à queda. E aqui eu tenho uma curiosidade para passar para vocês. É até mais comum a queda ser consequência da fratura pela osteoporose do que o contrário. Então, assim, pode ser que a pessoa sofra a queda e, em função da queda, tenha fratura. Mas olha só que dado interessante. É mais comum a pessoa ter a fratura, o colo do fêmur, às vezes, está tão fragilizado, a perda de massa óssea é tão significativa que a pessoa faz uma contração um pouco mais forte, faz um movimento um pouco mais forte, com mais amplitude, movimento mais brusco, e ela tem a fratura do colo do fêmur. E com a fratura do colo do fêmur, ela vai apoiar o pé no chão, vai descarregar o peso nesse quadril e o colo do fêmur está fraturado e ela acaba sofrendo a queda. Então, é um dado que chama atenção, né? Então, 60% dos casos de fratura do colo do fêmur, a pessoa tem primeira fratura e, em função da fratura, ela sofre a queda. Em 40% dos casos, ela tem a queda e, em função da queda, ela sofre a fratura no colo do fêmur osteoporótico. Então, isso é bem interessante, né? E um último dado epidemiológico. Mulheres mais afetadas do que homens. E, né, pelos motivos citados, né, especialmente pela menopausa, pela desregulação hormonal característica da menopausa, com uma redução muito significativa nas taxas de estrógeno, de estrogênio, né, no sexo feminino nessa idade. A menopausa ela pode acontecer antes dos 45, pode acontecer depois dos 50, ela costuma acontecer entre 45 e 50, né? Mas tem mulher aí que tem uma menopausa precoce, tem mulher com menopausa tardia, né, antes dos 45, depois dos 50. Em geral, a menopausa acontece entre 45 e 50 anos. Então, geralmente é nessa idade, ou a partir desse momento, que a osteoporose surge nas mulheres. Tá? E a cada 2 mulheres com mais de 65 anos, uma tem osteoporose. E a cada 5 homens com mais de 65 anos, um tem osteoporose. Tá? Então, por aí a gente vê que as mulheres idosas são mais afetadas do que os homens idosos pela osteoporose. Então, vou repetir esse número, tá? 50%, agora, trocando em miúdos, né? Colocando em porcentagem. 50% das mulheres com mais de 65 anos têm a osteoporose e 20% dos homens com mais de 65 anos têm osteoporose. Tá? Então, assim, eu tô dando o mesmo dado, mas de uma maneira diferente. Então, a cada 2 mulheres idosas com mais de 65 anos, uma tem osteoporose. E a cada 5 homens com mais de 65 anos, 20%, então, um homem destes 5 tem osteoporose.
Bem, meus queridos, tem mais de 1 hora, né, que eu tô gravando aqui, tem 1h15 de fala, 1h10 de gravação. Eu vou interromper a gravação agora, e aí habilitem aí, se vocês quiserem, as câmeras, os áudios de vocês, microfones, para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar. A gente tem uns minutinhos para fazer isso ainda, tá? E a gente finaliza esse assunto de osteoporose na nossa próxima videoaula, tá? Então, eu vou encerrar a gravação, mas a gente vai continuar conversando, tá bom? Por favor, quem está de pijama, não habilita a câmera, não, tá? Brincadeira, pode